Oi gente, tudo bem? Eu sou a doutora Jaqueline Barbosa, eu sou médica dermatologista e hoje eu vim contar pra vocês sobre o nosso quadro, que é Cada Pele Conta a Sua História. E eu trago a história de uma paciente que tem psoríase. Mas olha que curioso, ela tem um tipo de psoríase que chama psoríase ungueal, ou seja, ela só tem psoríase nas unhas. Mas como que é a psoríase das unhas? Então, a psoríase, quando ela dá nas unhas, a pessoa fica com as unhas manchadas, às vezes parece que tem um buraco por dentro, assim. As pessoas normalmente acham que podem ser fungos, porque existem várias alterações, como pitchings ungueais, que eu vou colocar aqui para vocês verem, traqueoníquia, também vou pôr aqui para vocês verem, e descolamento da lâmina ungueal, vocês vão ver aqui também. Essas características, junto com outras, podem nos indicar o diagnóstico de psoríase ungueal, que ele é confirmado quando a gente faz um exame anatomopatológico, tira um pedacinho da unha e manda para análise. Essa paciente, ela tinha muita chateação em relação às suas unhas, porque elas de fato eram muito acometidas. E gente, unha a gente não consegue esconder, né? Na verdade, ela usava o tempo todo unha em gel, então ela escondia. Mas era pior ainda, porque a psoríase piora com a unha em gel. Quando ela veio pra mim, então ela tinha uma alteração muito importante em todas as unhas das mãos, umas mais e outras menos. E acreditem, conversando com ela, perguntando sobre várias coisas, eu perguntei sobre dor nas articulações. E essa paciente tinha dor nas articulações das mãos. Sabe o que era isso? Artrite psoriásica. A psoríase específica de unhas, chamada de psoríase ungueal, ela pode estar relacionada com artrite psoriásica. Gente, conversei com ela, nós pedimos exames, ela já tinha tentado usar medicamentos de passar na unha sem nenhuma melhora e nós decidimos iniciar então para ela um tratamento com um medicamento biológico. Porque ela também já tinha usado um medicamento de tomar por um período e não tinha tido resultado. Depois de 6 meses usando esse biológico, as unhas dela estavam normais. Vocês vão ver aqui, ó, o antes e o depois das unhas da paciente. E as dores articulares também não existiam mais. Ela ficou muito satisfeita, vem usando a medicação até hoje e continua com a doença controlada, como a gente diz. A psoríase ungueal, ela pode vir sozinha, por exemplo, no caso dessa paciente, tinha apenas psoríase ungueal, mas ela também pode vir acompanhada da psoríase cutânea clássica, que é aquela que a pessoa tem lesões vermelhas no corpo, que é normalmente no cotovelo, no joelho, tem bastante lesão de couro cabeludo também. Então, o paciente que tem psoríase clássica, aquela psoríase em placas, pode também ter alteração ungueal. E caso tenha alteração ungueal, isso também pode ser um indicativo de maior chance de ter artrite psoriásica associada. A psoríase de unha, psoríase cutânea, a gente trata essa doença conforme um guia de tratamento. Esse guia de tratamento no Brasil chama Consenso Brasileiro de Psoríase. E o Consenso Brasileiro de Psoríase orienta, no caso de psoríase ungueal, o uso de medicamentos de passar, pode ser esmalte, podem ser cremes. Se não tem melhora, o uso de medicamentos de tomar. E aí nós temos três opções de medicamento, como metotrexato, acitretina e ciclosporina. Cada um deles tendo os seus benefícios e malefícios, que tudo a gente precisa fazer uma avaliação junto ao paciente. E depois o uso de imunobiológicos. Os imunobiológicos são medicamentos específicos. Eles são medicamentos-alvo específicos que melhoram uma cadeia muito específica da psoríase, que é a cadeia que leva à inflamação e que leva à doença tanto da pele, quanto da articulação, quanto da unha, como é nesse caso. A diferença de tratar o paciente da unha com o paciente da pele é que a unha demora mais tempo para mostrar resultado. Gente, a gente tem que pensar, a pele a gente troca em 4 semanas, vocês sabiam disso? A unha da mão demora 2 a 3 meses, a do pé mais de 6 meses. Então eu preciso ter a troca dessa unha, a troca dessa pele, no caso da psoríase cutânea clássica, para poder enxergar um resultado. No caso dessa paciente foi rápido, 3 a 4 meses, mas pode demorar até 8 meses, 1 ano, para o tratamento da psoríase cutânea melhorar. Isso é importante a gente ter em mente porque, diferentemente da psoríase em placas, em que a gente é muito mais, vamos dizer assim, rigoroso, né? Tem que melhorar em 3 meses, senão a gente pode trocar tratamento, tem que melhorar em 6 meses. A psoríase, especialmente se ela é só ungueal, a gente precisa levar mais tempo, muitas vezes, como eu disse, 1 ano. E essa paciente teve uma situação muito interessante, que nesse período ela decidiu que ia engravidar.
E aí a gente conversou com ela veio aqui, conversou com a gente, conversei também com o obstetra dela. Nós paramos o medicamento durante a gestação, assim que ela ganhou a nenê, que é uma gatinha, a gente pôde voltar a usar a medicação sem problema nenhum, porque os biológicos podem ser usados na amamentação. Gostaram de saber disso? Você sabia que a psoríase podia dar na unha? Gente, se você conhece alguém com psoríase, tanto cutânea quanto psoríase na unha, ou suspeita de alguém que possa ter psoríase na unha, manda esse vídeo para essa pessoa. É muito importante a gente divulgar essa informação. E o mais importante, o tratamento tem que ser sempre acompanhado do seu médico dermatologista. Eu sou a doutora Jaqueline Barbosa e eu espero ter ajudado. Compartilhe esse vídeo.